Olá, eu sou a Angélica Ubner, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante na confeitaria, o preço do bolo. Esse bolo aqui serve mais ou menos umas 18 fatias, vamos ver quanto ele pesa. Ele pesa 2 quilos e agora nós vamos ver qual o custo e qual o valor de venda desse bolo. Muito bem, vamos falar a respeito do preço do bolo. Bom, você, para calcular o valor de quanto você vai vender esse bolo, primeiro você tem que identificar o valor de cada ingrediente. Como você vai fazer isso? Você vai fazer a ficha técnica do seu bolo, tá? Então, vai lá, pega a receita. Com a receita em mãos, você vai colocar o valor ao lado de cada produto utilizado na receita, quanto custa. A segunda coisa que você precisa identificar é o processo de produção e quanto tempo ele leva, para você identificar o valor da mão de obra desse produto. A terceira coisa que você tem que identificar são os custos invisíveis. O que está incluído num custo invisível? Está incluído a sua água, a sua luz, seu aluguel, tudo aquilo que você não consegue calcular exatamente no valor do bolo, você tem que fazer um valor aproximado. Como você faz esse valor aproximado dos custos invisíveis? Você vai pegar, por exemplo, você mora e trabalha em casa, né? Então você tem uma casa de 3 quartos, cozinha, sala. Qual o valor do seu aluguel? 2.000? Então você vai dividir pelo número de cômodos e vai identificar o valor do aluguel da sua cozinha. Aí você vai ver quanto você gasta de água, quantas pessoas moram na sua casa, vai dividir pelo número de pessoas mais o seu negócio. E assim por diante para você identificar o valor do seu custo invisível, tá? O que você paga de imposto, essas coisas todas. Quando você identifica isso, você precisa identificar o valor da hora desse custo invisível. Como você vai fazer isso? Você vai pegar todos esses gastos, aí você vai dividir pelo número de dias úteis que você usa esse espaço. Depois você vai dividir esse valor que deu pelo número de horas úteis para você identificar o valor da sua hora de custo invisível para você colocar nesse bolo. É muita conta? É muita conta. Mas a partir do momento que você identifica o valor do seu custo invisível, é só você aplicar ele nas suas receitas. Muito bem. Essa receita eu vou passar para vocês o valor nosso aqui dos Estados Unidos. De material, eu gastei $12,97. De mão de obra, foi 1h30, eu gastei $15. O valor da hora aqui é $10. O meu overhead, que é o custo invisível calculado, dá $2,80. Então, o valor final desse bolo, com material, embalagem, tudo que a gente precisou, o overhead e a mão de obra, deu $30,77. Como eu vendo esse bolo? Eu vendo esse bolo a $65. Então, isso quer dizer que o meu lucro nesse bolo são $35. Então, você, quando tem o valor do custo, lembrando sempre, gente, mão de obra não é lucro, tá? Não é lucro. Então, você tem que pensar o seguinte, mão de obra é para pagar o seu tempo de trabalho. O lucro é aquilo que você vai enfiar no bolso, que você vai reinvestir na sua empresa. Então, tá aí para você ter mais ou menos uma ideia de como você vai calcular o preço do seu bolo, tá bom? Lembrando que cada bolo vai ter um preço diferente, dependendo do tamanho do bolo, da quantidade de recheio, o tipo de recheio. Por isso que é importante você ter o seu menu, o seu cardápio e ter a sua ficha técnica de cada um,
com o tempo que você leva para fazer cada um. E quando você faz mais de um bolo ao mesmo tempo, o seu custo cai, porque você vai fazer várias coisas com o mesmo tempo, tá bom? Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas quanto a isso. E a gente vai se ver na próxima aula, onde eu vou cortar e mostrar para você esse bolo.